e a justiça mandou penhorar os bens do ex-marido da Xuxa por causa de uma dívida milionária. Esse ex-marido da Xuxa, curiosamente, é o pai da Sasha, tá? Pra quem não sabe, é o Luciano Zafi, tá? Ele é ator, empresário, não estamos falando do Juno, tá? Estamos falando de uma dívida deste moço aí que tá na casa dos 5 milhões de reais. Só para você entender a história, tá? A juíza Mariana de Souza Neves Salinas, da comarca do Estado, inclusive, teria autorizado que um oficial recolhesse itens de elevado valor da mansão do artista. Ele não quer se pronunciar sobre o caso. A reportagem do site é do Notícias da TV, que disse que eles tiveram acesso ali, né? E a ordem atinge os bens da casa de Zafir, localizada num condomínio de luxo em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com a documentação, apenas os imóveis no local estariam avaliados em superiores 4 milhões. Como o pagamento da dívida corrigida com juros não foi realizado, a justiça determinou o bloqueio dos bens no imóvel do ator. O caso já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Ele não pode fazer mais nada, tá? Ainda assim, Luciano Zafi tem a possibilidade de questionar os valores do cálculo da atualização da dívida, ou seja, ele pode questionar o valor. Ele já está condenado em relação a essa história toda. Procurado pelo site Notícias da TV, a assessoria de Luciano Zafi diz que o ator não tem nada a declarar sobre esse caso, né? É curioso que quando a gente fala de celebridades, a gente fala de famosos, né? Eles têm dívidas absurdamente altas, né, gente? São dívidas que, por exemplo, de dinheiro que eu, muito possivelmente, você que me assiste também, nunca vamos ver na vida. Imagina uma dívida nas nossas costas de 5 milhões de reais. Meu Deus, eu não sei nem quando eu teria dinheiro para pagar uma dívida como essa, não é? Curioso. Bom, quero saber a sua opinião aí, coloca pra mim aqui no espaço de comentários, tá certo? Vai deixando o like, a nossa meta é de 3.500 likes. Gente, olha, o noticiário de hoje tá forte, já já nós vamos falar de Val Marchiori também, tá? Mas antes eu queria falar do estado de saúde do ator americano, ator internacional aí, Bruce Willis, né, astro de Hollywood, né? Só pra vocês terem uma ideia, a situação dele piorou. Tá bom? A esposa do ator revelou que ela e suas 2 filhas moram em uma casa separada do astro hollywoodiano, após ele ser diagnosticado com demência. A modelo Emma Hamlin Wills expôs a decisão de viver com as jovens Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11 anos, em outra casa, em entrevista ao programa de TV Emma and Bruce Willis. Que é uma jornada inesperada, em tradução, exibida ali também pelo canal de TV americano ABC. O astro da franquia Duro de Matar teve seu diagnóstico de afasia compartilhado com o mundo no dia 30 de março de 2022. Para quem não sabe, gente, nesse estado aí, né, da demência, ano a ano, mês a mês, dia a dia, a pessoa vai piorando, tá? E vai esquecendo tudo que ela já tinha de memória, bem triste realmente, tá? O astro da franquia, portanto, teve o diagnóstico em 2022. O distúrbio, para quem não sabe, ele afeta áreas do cérebro relacionadas à comunicação, o que impactou inclusive a compreensão dele dos fatos, né, que a gente tem aqui, né, no dia a dia. Aí no dia 16 de fevereiro de 2023, a família revelou também que ele havia sido diagnosticado com demência frontotemporal. É justamente essa que é a mais complexa, tá, gente? A Emma Willis classificou Bruce Willis, né, no caso, a Emma Willis, a esposa, né, classificou sua opção por levar as filhas para uma casa separada do pai delas como uma das decisões mais difíceis que ela já tomou, mas ela explicou. Aí ela disse: o Bruce ia querer isso para as nossas filhas. Ele ia querer que elas estivessem em casa mais adequada à demanda delas, não às demandas dele. A modelo também explicou que o marido mora em uma casa de um andar
próxima à atual residência dela com as filhas. Ele conta com uma equipe inteira de profissionais em função da sua saúde, ajudando ele a lidar com as limitações impostas pelos diagnósticos. Emma disse que as filhas fazem muitas visitas ao ator e que leva as filhas para tomar café da manhã e jantar com o pai. Quando o visitamos, ficamos no quintal e vemos um filme. Diz respeito a estar presente para a gente se conectar com o Bruce. É uma casa cheia de amor, com carinho, cuidado e muitas risadas. E é lindo ver isso, ver como muitos amigos do Bruce seguem o visitando e levando vida e diversão para ele. E aí, gente, para quem não sabe, tá, gente, a demência frontotemporal vai tirando da pessoa. Eu não sei se é o caso, tá? Se for seu caso, se você tiver uma história, comenta aqui no espaço de comentários, compartilha com a nossa audiência, com a nossa família, a tropa do Pandinha, a tropa do Bora Comentar. Vai tirando da pessoa o que ela tem de mais importante, que é a memória. Eu não vou me lembrar agora quem é o escritor, diretor brasileiro, que também infelizmente já faleceu, mas ele foi diagnosticado com essa doença, e eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, tá? Mas não tem nem muito tempo. Mas ele também falava que podiam tirar tudo dele, movimento, visão, audição, podia tirar tudo dele, menos a memória, que era justamente o que ele estava perdendo, né? Porque você imagina, para um escritor, para um autor, para um diretor, para alguém que escreveu e leu a vida inteira, chegar nessa fase da vida e perder a memória. Essa é a importância, inclusive, dos exercícios físicos, de se alimentar bem, né? Mas também tem fatores genéticos que são indiscutíveis nesse caso, e aí a gente não consegue muito ter controle sobre isso, né? Cada um de nós temos a nossa genética desenhada com as partes positivas e as partes não tão boas, e a gente tem que saber lidar com isso. Mas que é triste, não é? A demência, o Alzheimer, né? O Parkinson, a gente tem vários distúrbios que geralmente aparecem na meia-idade ou na terceira idade, né? Que vão deixando a vida um pouco mais difícil de ser vivida, né? Todo mundo fala que é a melhor idade, mas eu não acredito muito nessa frase melhor idade, não. A melhor idade é quando você é jovem, tá? A melhor idade é quando você tá novo, quando você acorda com aquela disposição, quando você não sente dor nas articulações, quando você não sente dor nenhuma, quando você simplesmente acorda e vai viver. Esta é a melhor fase da vida. Mas essa fase você não tem maturidade, você não tem dinheiro, você não tem estabilidade emocional, você não tem noção, né? É uma fase onde a gente é muito inconsequente, que é dos 20 aos 30, digamos assim, né? Dos 30 aos 40, eu imagino que essa sim é a melhor idade. Essa sim é a melhor fase da vida para se viver. E depois desse período, você vai adaptar para manter que essa fase seja ainda muito boa, seja ainda muito interessante de ser vivida. Mas eu compartilho da mesma opinião da Luciana Gimenez, né? A Luciana falou que se ela pudesse, ela teria parado nos 30 anos. Que ela não vê essa história de envelhecimento como algo positivo. Envelhecer faz parte da vida, e só envelhece quem de fato tem saúde. Então talvez seja o seu caso, que já está com 50, 60, 70 anos, tá aí maravilhosa, é sobre isso. Mas você sabe que você não tem mais a mesma disposição que você tinha quando você tinha 30 anos, né? Quando você tinha a minha idade. Eu tô com 30 agora. Então, faz parte do processo da vida a gente se adaptar ao momento que a gente vive. Eu, com 20 anos, eu não tinha algumas questões de saúde que já começaram a aparecer na minha vida, agora aos 30, sobretudo depois do Covid, né? Que eu tive sequelas de ansiedade e outras questões. Então, a gente tem que se adaptar, não tem escolha. Se adapta. Mas nesse caso do Bruce Willis, um dos atores mais conhecidos de Hollywood, é muito mais difícil a adaptação, porque no caso, dia após dia, a gente vai perdendo, ele vai se perdendo por conta da doença, né? Que tem uma evolução triste, né? No fim da história. Bom, meus amores, compartilhe sua história aí também, e se você quiser compartilhar como é que tá a sua vida hoje, ficarei feliz também, tá? Sempre com um olhar positivo, porque se a gente for ficar se lamentando na internet, minha senhora, pelo amor de Deus, vira um mar de lamentação, e não é essa a ideia, tá? Fale do lado positivo de estar vivendo a fase que você está vivendo hoje, tá? Faça esse exercício, porque quando você olha para uma história como a do Bruce, aí você fala, gente, eu tenho muita saúde. Eu tenho que agradecer a Deus por estar aqui e ter a saúde que eu tenho. Ah, mas eu tenho dor, mas eu tô em depressão. Não importa.
Você tá bem, você acorda todo dia, você levanta, pega o seu telefone, vem aqui pra internet. Então agradeça. Por mais que seus filhos já estejam com a vida ganha, por mais que seus filhos já estejam vivendo a própria vida e você esteja talvez se sentindo um pouco mais sozinha, saiba que nós estamos aqui para te fazer companhia. Eu estou aqui para te fazer companhia, para não te deixar sozinha nessa fase, tá bom? E aqui a gente tá para refletir também sobre a vida, não é? Então que você possa viver muitos e muitos anos com muita saúde, tá bom? Muito bem, meus amores, tropa do Pan... Ó, tem uma outra imagem aqui dela que eu não tinha colocado ainda, que é essa... Opa, peraí que eu apertei um botão errado. Eu tinha colocado uma outra imagem aqui, ó, dela, que é essa aqui, ó. Olha aí, do Bruce com ela, tá vendo? Ele tá bem diferente, né, gente? Tá bem... Parece que tá muito bem, né? Em termos de cuidado, tá muito bem. O problema é a cabeça, né, gente? O problema o ruim dessa doença não é nem o estado físico da pessoa. É aqui, é o que tá dentro, né?